Vamos lá. Essa primeira questão diz assim: o pirrol é um dos compostos orgânicos mais trabalhados atualmente, pois a partir dele se obtém polímeros que podem ser empregados como sensores, já que podem conduzir a corrente elétrica, com características diferentes da condução ocorrida dos metais. Verdade. Se você olhar direitinho, isto aqui é o polímero polipirrol. Isto aqui é o polímero polipirrol que você tem aí. Esse polímero polipirrol, gente, não é? Ele tem alguma característica de condução de corrente elétrica. E eu vou te explicar isso, que justamente essas coisas o Enem cobra, a FUVEST cobra, tudo quanto é vestibular cobra. Então, o polipirrol é um polímero derivado de um composto chamado pirrol. Muito bem. Aí ele diz: assinale a única afirmativa correta em relação ao polipirrol. Olha o polipirrol aqui. Bora lá. Tem uma cadeia carbônica homocíclica e insaturada. Olha, insaturada, realmente ela tem uma cadeia insaturada. Perceba por quê. Se você olhar direitinho, aqui é um carbono, aqui é outro carbono, e você está vendo aqui uma dupla ligação entre dois carbonos. Se ela tem uma dupla ou tripla ligação entre dois carbonos, a gente sabe que ela é uma cadeia o quê? Insaturada. Então, ela é insaturada. Agora, ela é homocíclica. Homocíclica significa dizer que só tem átomos de carbonos entre eles. Significa dizer que não pode ter um heteroátomo. Então, já está falso, porque essa cadeia ela não é homocíclica. Então, isso aqui é falso. Observe aqui, olha esse nitrogênio aqui, ele está entre dois carbonos. Ó. Se você tem um átomo diferente do carbono entre eles, ó, se você tem um átomo diferente do carbono entre eles, a cadeia seria classificada como heterocíclica. Então já está falso. Vamos para a letra B de bola. Os carbonos têm arranjo eletrônico trigonal. Vamos ver quando é que ele é trigonal, vamos lembrar, isso é importante. Quando o carbono ele tem somente simples ligações, ele é tetraédrico e está hibridizado em sp3. Quando ele tem uma dupla ligação e duas simples, ele é trigonal e é sp2. Quando ele tem uma tripla e uma simples, ou então duas duplas, ele é linear e está hibridizado em sp. Se você olhar direitinho aqui, ó, vamos examinar esse carbono aqui. Esse carbono aqui tem uma dupla, tem uma simples e, logicamente, a outra simples é feita aqui com hidrogênio que não se coloca. Então, esse carbono aqui, realmente, ele tem uma dupla e duas simples. Ó, uma dupla e duas simples. Então, ele está hibridizado, sim, em sp2. E ele é o quê? Se ele está hibridizado em sp2, ele tem, obviamente, a hibridização chamada de trigonal. Então, vamos voltar para a letra B de bola. Ele está dizendo que os carbonos têm arranjo eletrônico trigonal, isso é verdade, mas olha lá o erro. Eu pergunto, trigonal, a hibridização é sp3, é? Não, não é, gente. Trigonal, a hibridização é sp2. Então, já está falsa também essa afirmativa. Vamos para C. Deve conduzir a corrente elétrica por conta da conjugação dos elétrons π. Essa é a resposta. Mas o que vem a ser ligações π conjugadas? O que é conjugação de elétrons π? Toda vez que tiver uma ligação π, e não esquece, quando você tiver uma ligação simples, a gente sabe que é uma sigma. Quando tiver uma dupla, uma é sigma, mas a outra é π. Então, sempre vai aparecer a ligação π quando tiver dupla ligação. Então, veja, aqui é uma π, outra não, 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 π, não, π, não, π, não, π. Então, toda vez que tiver uma π, uma não, uma π, uma não, uma π, uma não, a gente diz que as ligações π são conjugadas. E essas ligações π conjugadas é que fazem com que
não é, este material, o polipirrol, possa conduzir a corrente elétrica, porque esses elétrons π, eles têm, obviamente, locais para se locomover. Então, está aí a resposta. Mas vamos ler o resto. A condução da corrente elétrica só ocorre por conta do par de elétrons isolado do nitrogênio? Não, gente. Ocorre por conta das ligações π que estão conjugadas. Não. Então, está falso, não é? Os núcleos do pirrol estão condensados. Núcleo condensado não está. Um núcleo condensado, ele deveria estar assim, ó. Um núcleo condensado, para ser condensado, repare aqui, um núcleo teria que estar ligado ao outro assim, ó. Núcleo condensado é quando eles estiverem ligados, lado a lado. Se ele estiver ligado lado a lado, aí ele é um núcleo considerado condensado. Não é o caso ali. Se você observar ali direitinho, os núcleos aqui, por exemplo, eles estão ligados vértice de um com o vértice do outro. Não está ligado lado a lado. Então, ela não é condensada. Ela é o quê? Isolada. Veja, é uma questão de química orgânica, mas não foi uma questão fácil. Foi uma questão desafiadora. Por isso que eu disse, tenham calma. Esses simuladinhos, às vezes, a gente diz assim, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer muita coisa. Eu prefiro que você não faça muita coisa dos meus simuladinhos, mas, em compensação, na prova verdadeira, aí sim você consiga fazer o máximo possível. Que é isso que vai acontecer, tenha certeza. Então, a resposta da primeira questão do simuladinho, letra C. Vamos para a segunda. A liofilização funciona congelando o alimento. Depois, o mesmo é encaminhado para uma câmara de vácuo com um aumento gradativo da temperatura, reduzindo-se, deste modo, a pressão circunvizinha, o que permite a água congelada no material passar diretamente da fase sólida para a fase de vapor, sem passar pela fase líquida. A propósito, quando se passa diretamente de sólido para vapor, como é o nome dessa mudança de estado físico? Muito bem, sublimação. Muito bem, vamos lá. O índice de água extremamente reduzido, praticamente zero, a gente pode considerar zero, inibe a ação dos micro-organismos e das enzimas que normalmente estragam ou degradam a substância. O valor tanto emocional quanto físico do leite materno levou pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, no norte do Paraná, a estudarem e desenvolverem este método. Esse método que não desperdiça os principais nutrientes, ou seja, passar a água do leite de sólido para vapor diretamente e obter o leite liofilizado. Então, vamos lá. Qual é aproximadamente a porcentagem em massa de gordura no leite liofilizado, segundo o diagrama a seguir? Bora lá. O diagrama é esse. Veja que aqui em cima, preste atenção, aqui em cima, vou colocar aqui na cor vermelha para você ver direitinho, aqui você tem o leite materno, não é, maduro, tá? Porque ele tem o colostro, não é? Enfim, esse é o leite materno maduro. Ele, passando pela liofilização, ele se transforma num leite em pó, porque a água foi totalmente o quê? Embora. Veja que mesmo no leite materno você tem uma quantidade de água muito grande. Muito grande. 90% do leite materno é água. 7,5% é de carboidratos, açúcares, 1,1% é de proteínas e 1,4% é de lipídios, gordura. Então veja que no leite materno líquido, o teor de gordura é de 1,4%. Só que ele quer o teor de gordura aqui no leite liofilizado. Vê que questãozinha boa que eu fiz. Vê. Como é que você vai, então, conseguir a porcentagem de gordura? Lembre, gordura e lipídio é a mesma coisa. Como é que você vai conseguir a porcentagem de gordura no leite liofilizado? Ora, o leite liofilizado não tem o que, gente? Água. Risque a água. Então, no leite liofilizado, você vai ter 7,5% de carboidratos. Você vai ter 1,1% de proteínas e você vai ter 1,4%
de gordura, lipídios. Tá bem? A água não foi embora? Na liofilização, a água que é sólida não passa para vapor diretamente e vai embora ficando só o pó? Então ele quer saber a porcentagem da gordura agora nesse sistema aqui. Vamos lá, some aqui, ó. Some aqui. 7,5 mais 1,1 mais 1,4 dá 10%. Quer que eu diga a você? Olha como eu faço com esses problemas que envolvem porcentagem. Quando é porcentagem em massa, ó, eu tiro as porcentagens em massa e transformo, sabe em quê? Não esquece dessa dica não. E esquece dessa dica não, porque facilita bastante, não é tudo aquilo que a gente vai fazer. O que é que eu faço? Eu simplesmente... Oi, deixa eu voltar aqui. Eu simplesmente passo tudo que eu tenho para massa. Então, 7,5%, eu digo que é 7,5 gramas. 1,1%, 1,1 grama. 1,4%, 1,1 grama. Por que eu transformei porcentagem em massa para massa, Pedro? Vai facilitar o meu raciocínio. Então, some. Quanto é 7,5 mais 1,1 mais 1,4? Dá um total de 10 gramas. Então, veja que agora o leite liofilizado, ou seja, o leite sem a água, o total dele é 10 gramas. Ora, se o total do leite liofilizado é 10 gramas, o total de qualquer coisa a gente faz a correspondência com quem? Com 100%, não é não? Porque o leite liofilizado, lembre, o leite liofilizado é o leite que não tem mais a água. Praticamente não tem mais a água. Então ficou somente 7,5 gramas de carboidratos, 1,1 grama de proteínas, 1,4 gramas de gordura. Se você somar tudo isso aqui, tem 10 gramas. Tá bem? Muito bem. Como eu quero a porcentagem de gordura, de lipídios, ora, eu vou fazer agora aqui assim, ó. Se 10 gramas é 100%, 1,4 gramas, que é justamente a parte correspondente à gordura, vai corresponder a X%. E esse X vai dar 14% de gordura. O que teremos como resposta? Qual é a letra? Qual é a letra? Letra C. Mas pergunto a vocês, vê, uma questãozinha dessa, foi fácil? Foi? Foi não. Mas se liga, vou de novo aqui dar a dica, vou de novo dar aqui a dica. Quando ele te der um problema, não é? Tudo aqui ó, em porcentagem, esquece não, em vez de ser 90% de água, 90 gramas, 7,5 gramas por cento de carboidrato, 7,5 gramas, 1,1% de proteínas, 1,1 grama, 1,4% de lipídio, gordura, 1,4 gramas. Transforme para gramas, porque vai facilitar e muito a resolução da questão. Mas foi fácil? Foi não. Vamos para a próxima. Muita coisa, muita coisa. Bora lá. Esse daí é que eu disse a vocês, eu estou dizendo a vocês, essa questão aí é que realmente, se caísse no Enem, poucos iriam fazer. Mas vamos lá. Uma esfera de cobre de raio igual a 1 centímetro receberá uma camada de ouro por eletrodeposição, empregando-se uma solução aquosa contendo íons ouro mais 3. Qual é o tempo de eletrólise aproximado necessário para fazer a deposição de uma camada de espessura 1 milímetro de ouro metálico, utilizando-se uma corrente de 3,5 amperes? Caramba, como é que eu vou fazer isso, hein, Pedro? Bom, eu vou primeiro ver os passos que eu vou fazer nessa questão, viu? Ver os passos que eu vou fazer nessa questão. Primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar de passo A, a primeira parte do problema, eu vou calcular o volume da esfera, mas vou voltar aqui na tela, dê uma olhada que ele deu aqui, geralmente o Enem é assim, ó, ele te deu aqui, ele deu para você qual é a fórmula para calcular o volume de uma esfera. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, vamos lá. O volume da esfera, vamos colocar aqui inicial, é 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume inicial da esfera é 4/3 de π. Olha que ele pediu para considerar π igual a 3. 3 vezes o raio. Quem é o raio? O raio é 1 milímetro. Cuidado. Se o raio é 1 milímetro, transformando para centímetro,
é 0,1 centímetro. Bem? 0, aliás, cadê aqui? Minto aí, viu? Aqui tem um errozinho, é 1 centímetro, viu? Ele, cadê aqui? Raio igual a 1 centímetro, gente, ó. Aqui, 1 centímetro. Então, 1 centímetro ao cubo. Isso aqui vai me dar um volume inicial da esfera, 3 com 3 corta, 1 ao cubo é 1, 4 vezes 1 é 4. Então, o volume da esfera inicialmente, 4 centímetros cúbicos. Vou calcular o volume depois de acrescentar do que? O ouro. Não vai acrescentar 0,1 centímetros de ouro, porque eu não vou depositar em cima da esfera, uma camada de 1 milímetro de ouro. 1 milímetro, não esquece essa transformação, 1 milímetro é 0,1 centímetro. Então, significa dizer que agora o raio da esfera, o novo raio da esfera, vai passar. Não era 1 antes? Se você vai acrescentar 0,1 centímetros, o novo raio agora é 1,1 centímetro, não é não? Então, volume final, vamos chamar o volume final, novamente, é 4/3 de πr ao cubo. Portanto, o volume final vai ser 4/3 de π, ele pediu para considerar 3, que multiplica o raio 1,1 ao cubo. E presta atenção, o Enem é assim mesmo. Ele te disse quanto é 1,1 ao cubo. Vamos lá cortar aqui. 3 daqui com 3 daqui corta. 1,1 ao cubo ele deu aqui na questão. 1,1 ao cubo é 1,3. Então, 1,3 vezes 4, isso aí vai dar exatamente 5,2 centímetros cúbicos. Então, veja, vamos para a segunda parte do problema. Vê que questão chata. Eu calculei o volume da esfera antes da adição do ouro. E calculei o volume depois da adição do ouro. Se eu subtrair o volume do ouro menos o volume que eu tinha antes, eu não vou achar a camada de ouro que eu vou adicionar? Vou. Então, vamos lá. O volume da camada de ouro adicionada é só você fazer o final menos o inicial. Então, o volume de ouro que vai ser adicionado vai ser 5,2 menos 4. Portanto, o volume de ouro que você vai adicionar, isso aí simplesmente vai dar 1,2. Isso vai dar 1,2. Vai dar 1,2 centímetros cúbicos. Isso é o volume de ouro que vai ser adicionado, porque raciocínio, matemática, isso aí é uma questão de matemática junto com química. É mais até matemática do que química, você está percebendo. Eu tinha uma esfera antes, não é? E depois adicionei uma camada de ouro. Se eu fizer o volume da esfera de ouro menos o volume da esfera inicial, eu não vou achar o volume de ouro que eu coloquei na esfera? Com isso, eu posso achar agora a massa de ouro depositada. Como, Pedro? Ora, densidade não é massa sobre volume, portanto, massa é D vezes V. Portanto, massa de ouro depositada vai ser, quem é a densidade? Ele deu na questão a densidade do ouro, 18. Quem é o volume? 1,2. Isso aqui vai me dar uma massa de ouro igual a 21,6 gramas. Veja, isso tudo que eu fiz aqui foi para achar a massa de ouro que vai ser depositada. Sim, Pedro, e agora? Como é que eu vou achar, não é, esse tempo? Porque ele quer o tempo. Bora lá? Vou chamar aqui de letra D, quarta parte da questão. O ouro mais 3, ele recebe 3 elétrons. Diga lá, alguém quer falar? Fale. Oi, sou eu, Pedro. Anne. Sim. Vê, eu não entendi porque o senhor considerou 1 milímetro o raio. Eu, quando estava fazendo a questão, foi nessa parte que eu parei. Eu não consegui. Não, aqui, na verdade, não é nem o raio aqui. Aqui é o que vai ser acrescentado, é a camada que vai ser acrescentada à esfera. Na verdade, então, Certo. aqui eu chamo de raio, não. É a quantidade que você vai jogar em cima da esfera. Tá bem? Você tem a esfera... Porque o senhor calculou de novo o final. Porque o senhor juntou... Não, porque antes a esfera tinha 1 centímetro. Olhe lá no Sim. texto que a esfera tinha 1 Sim. centímetro.
não vai ser adicionado uma camada de 1 milímetro? Sim. Então o raio não vai ser maior? Vai. E vai ser maior para quanto? Para 1,1. Aham, O raciocínio, entendi. eu vou desenhar aqui e vou apagar depois. Ó, o raio aqui era 1 centímetro, tá bem? Certo. De ouro, eu acrescentei 1 milímetro. 1 milímetro é mais ou menos, exagerando aqui, não é? Eu acrescentei 1 milímetro. 1 milímetro não é 0,1 centímetro. O raio dessa Sim, nova esfera, então, o raio dessa nova esfera não é 1,1 agora, não. sim, entendi agora. Entendeu agora? Obrigada, Aí, Pedro. nada. É porque é difícil mesmo. Essa questão foi. Eu empanquei nessa parte, É, empanquei mesmo. é porque viu que é matemática, viu que é matemática. Aham. Inclusive, você tem o raio maior menos o raio menor. Quando você subtrair a esfera maior menos a esfera menor, você vai encontrar aqui ou não, ó, a quantidade, não é o volume do ouro Sim. aqui. Por isso que quando eu Aham. fiz aqui um volume, ó, quando eu fiz aqui, ó, o volume final menos o inicial, eu vou achar justamente esse volume de ouro. Percebeu mesmo? Aham. Percebeu, não foi? Obrigada, Pedro. Nada. Chata mesmo essa. Vamos lá. Deixa eu colocar a borracha aqui para apagar tudo isso, porque essa questão é a mais chata daí. É a mais chata que tem no simuladinho. Pode ter certeza. Bora lá. Então, vamos continuar aqui a questão. Então, o ouro mais 3 recebe 3 elétrons para se transformar em ouro zero. Por aqui, vê se dá para perceber que 3 mols de elétrons me produz 1 mol de ouro. Dá para ver? É só olhar a equação, né? 3 mols de elétrons produzem 1 mol de ouro. Porque o ouro que ele está dizendo aí, olhe no texto, se o ouro que ele está usando não é o ouro mais 3. Se é o ouro mais 3, vai receber o quê? 3 elétrons. Ora, mas 3 mols de elétrons é 3 vezes 96.500 coulomb. Inclusive, ele deu na questão, olhe lá, 1 mol de elétrons é 96.500 coulomb. 3 mols de elétrons é 3 vezes 96.500 coulomb. E 1 mol de ouro ele deu também na questão 197 gramas. Ora, então, vê só, para produzir essa massa de ouro, 2,16 gramas, você vai precisar ou não de uma certa quantidade de carga elétrica que eu vou achar aí nessa regra de 3? Sim. Então, essa quantidade de carga elétrica que você vai encontrar isso vai dar 31.742 coulomb. Eu achei assim a quantidade de carga elétrica, mas ele quer o quê? Ele quer o quê? Ele quer o tempo. Bora lá. Última equação. Q não é igual a I vezes T. Esquece não dessa fórmula. Portanto, o tempo vai ser Q sobre I. Substitua. O tempo vai ser Q. Quem é Q? 31.742. E quem é I? Ele deu na questão, I é 3,5 ampere. Olhe lá no texto. Se você calcular isso aí direitinho, vai dar um tempo de 9.000. Opa, esse 9 ali ficou meio estranho. Vamos apagar. Vai dar um tempo de 9.000. O tempo para essa eletrólise acontecer isso aí, 9.069 segundos. Como ele pediu aí aproximadamente, a resposta está na letra A. Bora, perguntas, porque eu sei que essa questão não foi fácil. Se alguém tiver pergunta, fale, viu? Eu tinha uma esfera de raio 1 centímetro, adicionei a essa esfera uma camada de 1 milímetro. Uma camada de 1 milímetro é uma camada de 0,1 centímetro. Se ela tinha raio 1 e a camada é 0,1, o raio agora dessa nova esfera é 1,1. Se você fizer o volume da esfera com ouro menos o volume da esfera inicial, você vai ter o volume dessa camada de ouro que eu achei. Se você tem aqui o volume de ouro, com a densidade você acha a massa. Com a massa você vem para a equação de descarga, porque o ouro mais 3 recebe 3 elétrons para se transformar em ouro zero. Lembra disso? Ó. Se fosse mais 2, recebia 2 elétrons. Se fosse mais 1, recebia 1 elétron. Se fosse mais 4, recebia 4 elétrons. Como é mais 3, recebe 3 elétrons para se transformar no ouro metálico. Mas, Pedro, como é que eu sei que é ouro mais 3? Olhe que ele deu aí na questão que é ouro mais 3. Olhe lá. Solução aquosa contendo íons ouro mais 3.
Pergunto, uma questão dessa foi fácil? Foi nada. Mas eu tenho que fazer uma questão desse tipo aí, gente, porque às vezes no Enem vem sim uma questão com esse grau de dificuldade. Repito, é um grau de dificuldade lá em cima. E a gente tem que estar preparado para tudo. Sabe por quê? O Enem vai ser adiado, gente. Nem se aperreie. O Enem vai ser adiado. O Enem tradicional vai ser adiado. E eu acredito, eu estou aqui imaginando que ele vai para... Ele não vai para janeiro, não. Eu acredito que não vai para janeiro, não. Mas ele vai lá para o final de dezembro. Mas vai ser, eu acho que antes do Natal, né? Pelo menos, né? Para a gente passar o Natal, né? Mais tranquilo, tá? Mas a gente vai ter muito tempo para trabalhar, não é? Essas questões aí, tá? Se aperreia, não. Eu sei que é complicada mesmo. Bora para a quarta questão. Ele diz assim, cuidado. Em algumas destilarias de álcool no Brasil é empregado um equipamento para recuperar parte do etanol na forma de vapor que escapa juntamente com o gás carbônico produzido na fermentação alcoólica. Veja, a questão praticamente no texto já te respondeu tudo. Veja, onde é que ele diz mesmo? Nas destilarias. Nas destilarias. Muito bem. Então, como ele falou aqui, ó, nas destilarias. Esse etanol recuperado dessa forma corresponde a 1% da produção. É muito álcool que, se você brincar, vai embora com gás carbônico. O fundamento deste equipamento pode ser visualizado na figura ao lado. Esse processo de separação deve ser uma o quê? Claro, a destilaria faz o quê, gente? Uma destilação. Mas o que eu quero te mostrar é que isso aqui é uma parte da coluna de destilação. Você tem gás carbônico e vapor de álcool. Quem é mais volátil? O gás carbônico, que já é gás. Então você veja aqui que no esquema o gás carbônico vem, passa por aqui, ele é gás, ele vai embora, ele vai sair lá pelo topo da coluna. Já o álcool, o etanol, ele obviamente não é tão volátil feito o gás carbônico. Então ele chega numa área, numa certa região da coluna, ele na forma de vapor, ele simplesmente condensa e cai na forma líquida e vai ser o quê? Recuperado. Então isto aqui é uma parte de uma coluna de destilação, como eu vou te mostrar agora. Então, na realidade, aquilo que é mais volátil, sempre aquilo que é mais volátil, ó, vai embora lá para o topo da coluna. Ó. Aquilo que é mais volátil vai lá embora para o topo da coluna. Aquilo que é líquido vai sendo retirado por essas partes daqui. Ó. Então, isso aqui é uma aparelhagem que faz o quê? Destilação. E aí eu não posso esquecer, a destilação é um processo que se baseia nas diferentes temperaturas de ebulição dos componentes daquela mistura. Eu consigo separar o gás carbônico do álcool porque eles têm temperaturas de ebulição diferentes. A temperatura de ebulição do álcool é muito maior do que a temperatura de ebulição do gás carbônico. Portanto, o gás carbônico vai sair lá pelo topo da coluna e o álcool vai sair por baixo. Então, na realidade, isso aí é um processo de destilação. Mas se liga no texto, ó. O texto já falava, ó, em algumas destilarias de álcool, claro, isso já era um indicativo, não é que toda destilaria a resposta vai ter que ser destilação, não. Mas já era um indicativo, né? Ó, o que é que está acontecendo naquela coluna? Destilação. Bora lá, adiante. Questão 5. Bora lá. Estequiometria. Estequiometria. Também boazinha. Vamos lá comigo, vamos fazer essa questão, porque estequiometria cai muito, não é? Em Enem. Cai muito em seriado, cai muito na FPS, FUVEST, em tudo quanto é lugar. Bora lá. Vamos ler a questão. O carbeto de cálcio, carbureto, olha aqui, ó, e ele está dizendo que é impuro. Ele diz que pode reagir com a água na produção de acetileno, etino, um gás que na combustão completa pode gerar chamas de até 3.000 graus Celsius. Ao se colocar 2 kg de carbeto de cálcio, então, ó, a massa de carbeto de cálcio que está sendo usada, 2 kg, com as características ao lado, ou seja, tem 36% de impurezas. Ele quer saber o volume máximo gasoso aproximadamente que será produzido, né, nas condições ambientais. O volume gasoso é o volume de etino, que é o gás.
como é que eu vou fazer isso? E ele diz que o volume molar, né, nas condições do problema, 24 litros por cada mol. Vamos por etapa. Vou passar aqui 2 quilogramas para grama. Raciocine comigo. Você tem 36% de impurezas. Você tem aí 36% de impurezas. Se você tem 36% de impurezas, tu concordas comigo que é 64% de pureza, ou seja, 64% é de CaC2, não é não? O raciocínio matemático não é esse, não. Se no carbureto você tem 36% de impurezas, é porque a parte pura, que é o carbeto de cálcio, é 64%. Tá bem? Então, a gente sabe que desses 2.000, 64% é que é, na verdade, de carbeto de cálcio. Então, qual é, na realidade, a massa de carbeto de cálcio? 1.280 gramas. Essa é a massa real de carbeto de cálcio. Porque, veja, vamos lembrar, eu tinha 2.000 gramas de quê? De carbureto, carbeto de cálcio, mas com 36% de impurezas. Então, se liga, se tem 36% de impurezas, significa dizer que tem 64% de pureza, ou seja, tem 64% de carbeto de cálcio. E aí eu fui calcular. Quanto é 64% de 2.000? 1.280. Então, de carbeto de cálcio, realmente a parte que eu tenho é 1.280. Bora lá. Vamos para a segunda parte do problema. Vamos chamar de parte B. Vamos balancear essa equação aqui. Se você olhar direitinho, não é? O balanceamento dessa equação se dá apenas colocando esse 2 aqui. Tá? Vê lá, viu? Preste atenção. Preste atenção agora. Então, ele quer saber o seguinte, ele quer saber, ó, veja o que é que ele pergunta na questão, qual o volume máximo gasoso aproximadamente que será obtido nas condições ambientais? Gasoso é o etino. A partir de quem? Do carbeto. Utilizando 2 quilogramas, que na verdade eu só tenho 1.280. Então, vamos lá, eu vou relacionar este com este. Olha o coeficiente. Eu posso dizer que 1 mol de carbeto de cálcio produz nesta equação 1 mol do gás acetileno. 1 mol de carbeto de cálcio produz 1 mol de acetileno. Ora, mas 1 mol de carbeto de cálcio, se você olhar direitinho, ele deu na questão quanto é o carbeto de cálcio. Carbeto de cálcio é 64. Então, 64 gramas de carbeto de cálcio produzem 1 mol de acetileno em 1 mol de gás. Cuidado, ele deu também aqui na questão, ele deu 1 mol é 24 litros. Então, 1 mol é 24 litros. Por que, Pedro, 1 mol é 24 litros? Ele não disse que o volume molar é 24 litros? Volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. Se 64 produz 24, qual é a mesma massa que ele usou na questão, que a gente vai usar na questão? 1.280 gramas vai me produzir aqui um volume V de acetileno que você vai achar essa regra de 3. E esse volume V aí vai dar 480 litros de gás acetileno. E aí, como resposta, você vai ter a letra B de bola. Vê, foi uma questão fácil? Não. Mas foi uma questão que também mostrou o quê? Que você tinha que ter essa consciência do que é impureza. Então, se eu tenho carbeto de cálcio impuro e estou te dizendo que 36% é de impurezas, é porque 64% é do carbeto de cálcio. E aí eu calculei. 2.000 gramas, quanto é 64%? É 1.280. Então, a massa realmente de carbeto de cálcio que eu tenho é 1.280 gramas. Foi fácil também não. Mas vamos chegar lá. Vamos fazer aqui a sexta. Bora lá. Cuidado com essa questão, viu? O átomo de carbono, vamos lá, veja o que ele diz aí, viu? O átomo de carbono é um átomo constituído por 6 prótons e 6 elétrons, além dos nêutrons que podem variar em função do isótopo. Tem átomo de carbono que tem 6 nêutrons, tem átomo de carbono que tem 7 nêutrons, tem átomo de carbono que tem 8 nêutrons, por aí vai.
A camada de valência é a mais externa que está ocupada por elétrons. Considere o diagrama a seguir para o carbono, revelando os potenciais de ionização de cada elétron e assinale a única afirmativa que é verdadeira. Bora lá. Cuidado, viu? Ó, aqui é o número de elétrons que você vai retirar. Eu vou colocar aqui nessa cor azul mais escura. Preste atenção. O primeiro elétron que eu retiro é este daqui, ó. É o elétron mais distante do núcleo, porque o núcleo estaria aqui, o núcleo do carbono estaria aqui. O núcleo estaria aqui. Então, esse é o elétron mais distante. Esse é o primeiro que eu retiro. Esse é o primeiro. O primeiro é esse aqui, ó. O segundo elétron a ser arrancado é este, ó. O segundo elétron arrancado é este, ó. É este daqui, ó. O terceiro elétron arrancado é este, ó. Tá aqui, ó. Terceiro elétron arrancado é este daqui, o terceiro elétron arrancado. Quarto elétron arrancado é este, ó. Aqui, ó. Estás vendo que eu só arranquei elétrons agora da segunda camada? Até agora eu só arranquei elétrons da segunda camada. Quinto elétron arrancado é este aqui, ó. Por que quando eu arranco o quinto elétron dá este pulo de energia? Por que para arrancar o quinto elétron você gasta muito mais energia? Gente, observe aqui. Para arrancar o quinto elétron, eu estou arrancando um elétron agora que está mais próximo do núcleo. Então, se ele está mais próximo do núcleo, ele está mais fortemente atraído. E o último elétron a ser arrancado, o sexto, é esse daqui, que corresponde a este, ó. Então, que resposta? Vamos lá. Tem 4 elétrons na camada de valência. Já estou vendo aí a resposta. Letra A. Não tem, não? 4 elétrons na camada de valência. Observe, o que é camada de valência? Vamos lembrar? Vamos lembrar? Camada de valência é a camada mais externa que está ocupada por elétrons. Quem é a mais externa? É a primeira ou é a segunda? É a segunda. Quantos elétrons ele tem na camada mais externa? 4. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Agora, deve pertencer ao sexto período? Não, ele pertence ao segundo período. Porque para saber o período, gente, basta você ver aqui. Aqui o número é 1, aqui o número é 2, aqui o número é 2. O maior número não é 2? Segundo período. Então, está falso, né? Esse aqui está falso. O primeiro elétron a ser retirado é o menos energético? Não. O primeiro elétron que eu arranco é o mais energético. O elétron que está mais distante do núcleo, né? Quer dizer, que você coloca o último na distribuição eletrônica é o mais energético. Então, está falso. O sexto elétron retirado é o mais fracamente atraído pelo núcleo? Não. O sexto elétron não foi esse, ó. O sexto elétron não foi esse. Ele é quem está mais próximo do núcleo. Falso. O grande pulo energético do quarto para o quinto elétron a ser retirado se deve à mudança de subnível. Não, a mudança de subnível não. Se deve à mudança de nível. Você está mudando do nível 2 para o nível 1. Questão também muito boazinha, não foi não? De tabela periódica. Resposta letra A. Vamos para a sétima. Ora, cuidado aí. Isso aí é composição centesimal, que faz parte da lei de Proust. Tá? Mas é fácil, eu vou te mostrar como se faz. Carbeto de tungstênio, cuidado, ele diz que carbeto de tungstênio é um composto químico inorgânico pertencente ao grupo dos materiais cerâmicos, que contém na fórmula básica 93,88% em massa de tungstênio. Então, de tungstênio, ele tem 93,88%. E 6,12% em massa de carbono. A massa de carbono, 6,12%, porcentagem. Muito bem. E ele diz que é empregado como refletor de nêutrons. Encontra-se como um pó fino, cinzento, mas que pode ser moldado sob pressão em várias formas para ser usado em máquinas industriais, ferramentas, abrasivos e também em joalharia. Sinal é a única afirmativa que, com uma fórmula empírica. A fórmula empírica, gente, é a fórmula mínima correta dessa substância. Como é que a gente faz isso, Pedro, para chegar na fórmula mínima? São 2 passozinhos bem pequenininhos. 2 passos apenas. Primeira coisa que você faz, dividir cada porcentagem dada pela respectiva massa molar do elemento aqui. Então, é só você dividir aí cada porcentagem pela respectiva massa molar. Quem é a massa molar do tungstênio? 184. Então, vai dividir isso aqui por 184. E quem é a massa molar do carbono? Ele deu 12. Dividir aqui por 12. Veja,
A única dica que eu tenho que te dar aqui é, nesses problemas, a primeira divisão que você fizer, que é esta, não arredonde de forma alguma. Quanto mais casas decimais obtiver, melhor. No mínimo 2. Se você dividir esse por esse, vai dar 0,51 e aqui vai dar 0,51. Se você olhar direitinho, às vezes o cara faz isso o tempo todo, o professor ensinou o tempo todo, mas o cara não entendeu porque dividiu a porcentagem pela massa molar. Gente, presta atenção naquela questão que eu te falei. Quando ele te der porcentagem em massa, para a gente pensar melhor, eu posso ou não transformar a massa em gramas? Posso. Lembra agora? Se eu dividir a massa pela massa molar, eu estou encontrando aqui o número de mols. Vou repetir. Se eu dividir a massa pela massa molar, eu estou encontrando aqui o número de mols. A massa do carbono aqui, 6,12 gramas, dividido pela massa molar, eu estou encontrando o número de mols. Agora é matemática. Segundo passo. Como é que eu transformo esses dois números em números inteiros? É simplesmente dividir pelo menor deles. Só que neste caso, 0,51, 0,51 é tudo igual. Então eu vou ter que dividir eles por 0,51. Mas geralmente a gente divide pelo menor deles. Como os números deram iguais, não tem menor. Isso é matemática, não tem nada a ver com química. Então aqui vai dar 1 mol e aqui vai dar 1 mol. É a relação de números inteiros. Ora, com isso eu sei que a fórmula do composto é W1, carbono 1. Ou seja, a fórmula é tungstênio, carbono, ou seja, WC. Resposta letra C. Não é fácil achar a fórmula mínima ou empírica, é sempre este o caminho, sempre este o caminho. Letra A. Ok? WC, resposta letra A. Bora lá. Oitava. Esse daí eu já fiz até esses experimentos, não é? Eu vou pedir até aqui para o pessoal apagar a luz aqui na hora que vocês vão ver a resposta, tá bem? Já. Vou pedir aqui aos meus assessores para me ajudar. A substância química que faz os vagalumes brilharem no escuro pode ajudar os médicos a identificar o desenvolvimento do câncer da próstata. É empregado um vírus geneticamente modificado que busca apenas células cancerosas. O vírus carrega a substância que faz os vagalumes brilharem. E através de um sistema de alta tecnologia de imagens, as células cancerosas podem ser vistas e a expansão do tumor acompanhada. Assinale a única afirmativa correta. Bora lá. Na fluorescência, a emissão de luz continua mesmo após a retirada da fonte excitadora. Está falso. Me diga por quê. Me diga por que está falso. Lâmpada fluorescente. Apaga aí, Rafael. Quando você apaga, ela continua emitindo luz. Quando você tira a fonte de energia, ela continua emitindo luz? Não. Acende aí de novo. Está mostrado. Vamos lá. Bem de bola. Na fosforescência, o produto excitado é mais estável, de forma a prolongar mais o fenômeno luminescente. Tá aí a resposta e eu vou te mostrar já na prática. Vamos ver se vai dar para ver. Eu não sei se vai dar para ver não, viu? Mas vamos ler o resto. Por que o resto está falso? Na incandescência, a reação química é bastante energética. Ei, incandescência não é reação química? Uma lâmpada incandescente, o filamento apenas emite luz pelo efeito Joule. O aquecimento se dá por conta da passagem dos elétrons aquecendo aquele metal. Não teve reação química. Não está errado. Dado, a bioluminescência é o termo usado para transformação física. Transformação física? A bioluminescência é uma reação química que vai liberar energia para produzir luz. É uma reação química, então não é um processo físico. Na quimiluminescência, a energia para excitar os elétrons é proveniente de um fenômeno físico. Já está errado mais uma vez. Não é proveniente de fenômeno físico coisa nenhuma. É proveniente de um fenômeno químico, que é uma reação química que libera luz. Vou mostrar agora a fosforescência. Está vendo aqui? É o quê? Como é que chama isso aqui? Piranha de cabelo. Piranha de cabelo, né? Essa daqui, ela é fosforescente. Os produtos aqui que são formados, né, que são excitados, eles são estáveis. Então, ele emite luz mais lentamente. Mesmo que você retire a fonte excitadora, a minha fonte excitadora vai ser uma lanterna. Eu vou aqui, iluminar aqui, e vou pedir para apagar tudo quanto é luz para ver se vocês vão conseguir enxergar. Eu não sei se vão conseguir enxergar, não. Mas vamos lá.
Vê aí se consegue. Dá para ver? Ó, isso aqui não é a luz do computador, não. Isso aqui é ele emitindo o quê? Luz. Mesmo depois, ó, veja só, mesmo depois, vou excitar os elétrons aqui, ó. Isso é o modelo atômico de Bohr. Isso é o modelo atômico de Bohr. Isso aqui, obviamente, né, vai fazer com que eu excite os elétrons para uma camada mais externa. Quando eles voltam, ele emite essa luz aí um pouco esverdeada. Observe aqui. Vou apagar aqui. Continuou emitindo luz, ó. Continuou emitindo luz. A mesma coisa eu faço nas minhas, não é? Eu vou até colocar aqui um pouco escuro. Sim, opa. Vou colocar aqui um pouco escuro. Repara só, eu vou colocar aqui, vou mostrar de novo, ó, daqui, como é? Piranha, é? Piranha de cabelo, sei lá, enfim. Ó, vou desligar a luz, observe. Ó, observe. Mesmo tirando a fonte excitadora, o material fosforescente continua emitindo luz. A mesma coisa eu faço na minha pescaria, ó. Eu tenho umas lulinhas que eu coloco no anzol, eu coloco essas lulinhas, ó, de plástico aqui no anzol, porque elas têm tintas o quê? Fluorescentes, ó. Dá para ver? Dá para ver que ela está aí, ó, emitindo luz? Está tudo aqui no escuro, mas a lulinha está lá brilhando. Então, é por isso, pode acender agora, obrigado, meu Deus. É por isso que, olha aí o meu resultado na pesca, vê aí se eu não pego o peixe grande. É porque eu uso todos esses artifícios. Eu uso a química para isso aí também, gente. A química não é só para a gente resolver questões, passar em vestibular, não. A química é a química para a vida. A gente tem que aprender isso. Tá vendo aí o peixão que eu peguei? Uma arabaiana aí, tá certo? Eita, que saudade dessa minha pescaria. Eu não posso, né? A quarentena não me deixa ir para canto nenhum. Mas vamos lá terminar, que daqui a pouco termina o tempo. Bora para a nona. Orgânica. Uma loção tônica ou facial pode ser empregada para remover resíduos da pele e também dar uma sensação de frescor e bem-estar. Verdade. Para aumentar a sensação refrescante, pode-se adicionar uma pequena porção de mentol. Olha aí, ó, isso aí é o que a gente chama de mentol, tá? Substância química mentol. Assinale a única afirmativa correta em relação ao mentol. Bora lá. Apresenta o radical isopropil. Já está aí a resposta. Ei, Pedro, onde é que tu estás vendo o radical isopropil aqui? Ei, tu estás vendo aqui ou não? Um radical que tem 3 carbonos. Esse radical aqui, a valência livre, não está na extremidade. Porque se a valência livre no propil... Por que é propil, Pedro? Eu não estou entendendo por que é propil, não. Porque tem 1 carbono, tem 2 carbonos, tem 3 carbonos. Aí ele é chamado de quê? Propil. Mas ele é chamado de secpropil ou isopropil. Veja que a valência livre não está na extremidade. Se a valência livre estivesse aqui na extremidade, ó, se essa ligação aqui fosse para cá, aí seria chamado de N-propil. Mas vamos lá. Lembra, inclusive, que eu disponibilizei lá no site, está lá disponível, não é? Os principais radicais orgânicos. É bom você pegar aquilo ali para você, viu? Mas vamos lá. Não, vamos ver os outros que é importante. Não apresenta centro estereogênico. Falso. Apresenta. O que danado é centro estereogênico, Pedro? Carbono assimétrico, carbono quiral. E ele tem carbono assimétrico, Pedro. E não tem, não? Repare esse carbono aqui. Ele tem uma ligação, ele tem 2 ligações, ele tem 3. Essa que está faltando, você completa com quem? Com hidrogênio. Por que esse carbono daí ele é assimétrico ou quiral? Ou é um centro estereogênico? Lembre, isso aqui é um centro estereogênico. Por que ele é um centro estereogênico? Porque ele tem 4 ligantes diferentes entre si. Entenda o que é ligante. Ligante é o conjunto todo. Veja, esse ligante aqui é diferente deste ligante. Agora, cuidado, que é diferente desse ligante para o lado de cá, ou não é? Que é diferente desse ligante para o lado de cá. Veja se não é. Então, ali você tem 4 ligantes diferentes entre si. Veja que quando você tem um carbono quiral num composto fechado, é mais chato, sim, de definir, não é? Essa assimetria. Mas vou repetir, ó. Esse ligante aqui, hidrogênio, ó, é diferente desse ligante aqui, hidroxila, que é diferente desse ligante para o lado de cá, ó, que é diferente desse outro ligante para o lado de cá. Ó. Então, são 4 ligantes diferentes, tem carbono assimétrico. Ele diz que não tem. Ele está dizendo que todos os carbonos estão hibridizados em sp2. Vamos lembrar?
Para o carbono ser sp2, ele tem que ter uma dupla e duas simples para ser hibridizado em sp2. Não tem nenhum carbono com dupla ligação aí. Está falso. É um composto de cadeia cíclica aromática. Onde é que está o aromático aqui? Aqui, Pedro. Não, isso não é o núcleo benzênico. Lembra? Núcleo benzênico é diferente. Ou ele é assim, ou então assim. Não tem nenhum núcleo benzênico aí. Não tem nenhum núcleo aromático aí, gente. Então, falso. Falso. Em relação ao metil, a hidroxila se encontra na posição para. Cuidado com isso. Ortometipara é só para benzeno. Então já está falso, porque isso aqui não é o benzeno. Isso aqui é o ciclohexano. Isso aqui é o ciclohexano. Então, já está errado. Lembrando que essa história de ortometipara é assim, é só para o benzeno. É só para o benzeno. Aí repara só como é que é. Só para o benzeno. Se você fixar um radical aqui em cima, primeira posição que veio depois do radical é orto, segunda posição é meta, terceira posição é para. Então, essas posições aqui estão aí identificadas. Mas é só para o núcleo benzênico. Para o lado contrário, é a mesma coisa. Primeira posição é orto, segunda posição é meta, terceira posição é para. Mas só é válido para quem? Para o benzeno. E ali não é o benzeno, é o ciclohexano. Vamos terminar, vamos lá agora. Hoje vamos terminar na hora, ó. Tá vendo aí? Porque eu sei que vocês têm muitas atividades, muitas outras atividades, gente. Então é por isso que eu procuro me orientar no tempo, tá bem? Vamos lá. Olha aí. Presta atenção a essa questão também chata. Chata também. Tudo foi questão autoral, viu? Tudo foi questão autoral. E cuidado que essas turmas por aí gostam de pegar minhas questões para colocar nos vestibulares, viu? Mas eu não acho errado, não, nem acho, vou achar nada chato, não. Agora, que altere um pouquinho, né? Para não dizer, poxa, a questão foi igual, né? Não, altera um pouco, né? Um carbono assimétrico ou quiral é definido como sendo um carbono ligado a 4 outros ligantes diferentes entre si. Sim, a gente falou isso agora. Carbono com insaturações, ou seja, dupla ou tripla ligação, não será assimétrico, pois não possuirá 4 ligantes. Verdade. Quantos carbonos quirais no total encontramos nos compostos abaixo? Cuidado, cuidado. Por exemplo, vou colocar aqui na cor vermelha para destacar mais. Por exemplo, se aqui você tem um carbono, você tem que lembrar que ele está ligado a 2 outros hidrogênios, ou não é? Esse carbono aqui também está ligado a 2 outros hidrogênios. Porque se ele já tem 2 ligações, faltam mais 2. Aqui é a mesma coisa. Esse carbono daqui tem 2 ligações, você completa as outras 2 com mais 2 hidrogênios. Aqui é a mesmíssima coisa. Esse carbono daqui tem 2 ligações, você completa com mais 2 hidrogênios. E aí você poderia me perguntar, Pedro, esse carbono daqui ele não é assimétrico, não? Não, vamos ver por quê? Ele tem, obviamente, um hidrogênio ali, mas por que ele não é assimétrico? Bora lá. Vou colocar aqui na cor verde. Veja, esse carbono aqui, vamos examinar esse carbono aqui, tá? Vamos examinar esse carbono. Esse ligante é diferente desse. É verdade. Mas vamos ver. A sequência que você tem para o lado de cá, até chegar na hidroxila, não é igual à mesma sequência que você tem para o outro lado, até chegar na hidroxila? Então é como se esse ligante para esse lado fosse igual a esse ligante para o outro lado. Então você tem 2 ligantes iguais, não pode ser assimétrico esse carbono. Tá bem? Muito bem. Mas observe esse carbono e esse daqui. Cuidado. Esse carbono aqui, vamos lá. Aqui vou colocar em vermelho, que facilita a visualização. Vou colocar em vermelho. Vou colocar aqui em vermelho. Esse carbono tem 2 ligações, você completa com mais 2 hidrogênios. Eu vou até colocar assim, para facilitar a visualização. Viu? Vê o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar no lugar disso aqui, eu vou colocar assim, ó. Vê, vou fazer assim. Esse carbono aqui, ele tem 2 ligações, então faltam mais 2 hidrogênios. Esse carbono aqui tem 2 ligações, faltam mais 2 hidrogênios. Esse daqui tem 2 ligações, faltam mais 2. Aqui também, mesma coisa. Repare, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Esse carbono aqui, vamos examinar esse. Esse daqui é assimétrico. Porque este ligante
é diferente deste ligante, repare, a sequência para esse lado aqui, não é diferente da sequência para o outro lado, não. Vê se não é diferente. Aqui tem CH2, CH2, CH2. Aqui tem CH2 e aqui vem o CHOH. Então já é diferente. Então esse aqui já é assimétrico. Mas veja, vou apagar para mostrar o outro. Vou apagar para mostrar o outro. Vou apagar para mostrar o outro. Preste atenção aqui. Preste atenção. Esse carbono daqui, ele também é assimétrico. Porque tem esse ligante, que é diferente desse ligante. Aí veja, CH2, CH2, CH2 para esse lado. Então, para o lado de cá tem 3 CH, não é? CH2. Para o lado de cá tem CH2 e tem o CNH2. Então, tu estás vendo que já para o lado de cá é diferente, para o lado direito é diferente, então esse carbono é assimétrico. Então, eu já tenho 2 carbonos assimétricos aqui, 2 carbonos assimétricos. Aqui tem carbono assimétrico? Tem, ó. Vamos tirar esse hidrogênio daqui e vamos colocar ele aqui para baixo. Repare que esse aqui é o único assimétrico, o único. Por quê, Pedro? Esse ligante é diferente deste ligante todo, que é diferente deste ligante, que é diferente deste ligante todo. Então, você tem aqui um carbono assimétrico. E aqui você tem 0 carbonos assimétricos. 0 carbonos assimétricos. 0 carbonos assimétricos. Então, a resposta dessa questão é 2 carbonos assimétricos. 1 mais 1 daqui dá um total de 3 carbonos assimétricos. Então, detalhe, gente. Foi fácil esse simuladinho 03? Foi não. E o bom é porque você nunca viu essas questões em canto nenhum. Não é? Você, por mais estudado que tenha tido aí esse esforço maior de estudar, de fazer muitas questões, mas você não viu essas questões aí. Então, são questões autorais, é bom para a gente, inclusive, saber como é que está, não é, o nosso desenvolvimento. Tá bem? Então, a gente vai terminando por aqui, terminamos praticamente 9 horas. E eu espero que no próximo simuladinho, simuladinho 4, também questões autorais, não é, a gente consiga estar, não é, crescendo cada vez mais. E pedir a Deus que mais rápido possível passe, não é, essa quarentena, essa pandemia. Pedir a Deus que esses remédios que estão sendo, não é, ditos por aí realmente funcionem, de vacina ou não, e que tenhamos um retorno ao presencial o mais rápido possível. Porque vocês fazem muita falta, tá bom? Então, um beijo no coração e até a próxima.